Decidindo gravar esse vídeo num formato um pouco diferente dos outros. Quero que ele seja mais natural, então é um vídeo que não vai ter cortes, que a gente vai ter um papo mais pessoal, assim como eu tenho quando eu tô fazendo mentoria, conversando com meus clientes. E eu queria falar sobre um termo que tá bem alta, que é outliers, né? O que é um outlier? E aí eu li dentro do próprio livro Fora de Série Outliers que um outlier ele precisa de alguns requisitos para ser o que ele é. Uma das coisas que ele traz é que os atletas que mais se deram bem na jornada e tudo mais, eles tinham nascido entre janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque quando tu nasce em janeiro e outra pessoa nasce em dezembro do mesmo ano, eles competem na mesma categoria, mas não necessariamente eles têm a mesma estrutura óssea. Por quê? Porque uma pessoa, principalmente quando tu é criança, se desenvolve muito rápido. Então, mesmo estando na mesma categoria, a pessoa que nasceu em janeiro, ela tem basicamente um ano de vantagem sobre aquela pessoa que nasceu em dezembro. Então ela já está um pouco maior, um pouco mais forte. E nos esportes, especificamente, ele traz o exemplo do time de hóquei. Inclusive no livro ele traz ali listado de vários atletas de hóquei, que os principais eram de janeiro, de fevereiro. E aí, a pessoa que é mais velha, quando ela treina com quem é mais novo, em tese, né, porque são na mesma categoria, mas tem aquele um ano de diferença, ela se sobressai. E por ela se sobressair, eles propõem para que ela suba de categoria. E ela subindo de categoria, ela tem mais frequência de treino, tem mais frequência de experiências com aquele determinado esporte, e aquela pessoa que não subiu de categoria, não se saiu muito bem, vai se desgostando porque vê o outro que é do mesmo ano progredindo, só que a única diferença foi que a pessoa nasceu antes. E aí faz com que ela se exponha mais, ela começa a gostar mais porque ela está se saindo e se sobressaindo melhor que os demais colegas. E isso faz com que ela tenha um ramp-up maior, ela treina mais horas do que os demais, porque ela começa a gostar pelo fato de ter sido exposta. E aí ela consegue chegar ao topo muito mais rápido por conta disso. E o livro ele traz que a pessoa precisa de por volta de 10.000 horas de execução de uma determinada ação. Então, por exemplo, se tu é vendedor, tem que ter 10.000 horas de vendas, em tese, né? Se a gente for pensar no que o livro traz. E aí, no caso do atleta de hóquei, ele treina mais que os outros, acaba ficando mais experiente. E esse termo outlier, ele vem sendo bastante exposto agora, principalmente no mercado digital. Mas o que de fato é ser um outlier? É tu nascer antes dos outros? É tu te expor às 10.000 horas de fato, que daria, sei lá, 3 horas por dia durante 10 anos, mais ou menos. Se tu for parar para calcular, para poder ter as 10.000 horas. Na verdade, para tu te tornar um outlier dentro daquilo que tu faz, tem um lance que tu tem que ter uma certa inclinação natural para executar aquele tipo de serviço. Então pensa, um Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele nasceu em 16 de fevereiro, se eu não me engano. Então ele, em tese, já tem uma estrutura óssea maior e tudo mais. Mas se ele não tivesse treinado, se dedicado, e se ele não tivesse uma predisposição para jogar, ele não seria o Cristiano Ronaldo. Outra coisa seria o Michael Jordan. Se ele tivesse as mesmas skills e tivesse 1,75, ele não seria o Michael Jordan. Warren Buffett. Se ele tivesse nascido no México, ele não seria o Warren Buffett. Então, para tu ser um outlier na tua vida, no meio dos negócios, na venda, tu tem que se encontrar. Tu tem que entender aonde tu tem uma predisposição maior para poder te dedicar. Então eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade de comunicar. E não comunicar, oratória, splendid e tudo mais. Não, é literalmente me comunicar, me relacionar com as pessoas. Eu tenho uma facilidade com isso. Uma inclinação natural. Então eu utilizo isso a meu favor
e vou me complementando com outras skills. E aí eu decido aonde eu quero investir isso. E eu vi que se eu já tenho uma facilidade de relacionamento, uma facilidade para me comunicar, eu vou ir por uma profissão, por um modelo de negócio que mais faz sentido para eu evoluir. E esse modelo de negócio para mim foi vendas. Entender que ensinar os outros a vender e vender de fato me ajuda a ter um ramp-up maior na minha carreira. Então eu vou estudar, eu vou me dedicar para ser um dos melhores vendedores daqui 10 anos. Por isso que eu falo bastante, pô, daqui 10 anos eu quero estar no topo, daqui 10 anos eu quero estar no topo. Por quê? Porque eu vou praticar isso todos os dias durante um período bem extenso para poder me aperfeiçoar naquilo que eu faço. Mas, óbvio, sempre olhando para minha inclinação natural, porque não faria sentido nenhum eu ser um puta orador, um puta comunicador bom e, no fim das contas, sei lá, e ser um cara super planilheiro, virar programador, sei lá, são coisas que eu acabo tendo, sei lá, um desafio, não me identifico. Então, para tu ser um outlier, existe uma série de fatores, não basta só a dedicação naquilo ali. E eu vejo muitas pessoas falando que, pô, pra tu ser outlier, tu tem que só se dedicar a fazer uma coisa por muitas vezes, e na verdade não. Tu, óbvio, se dedicar, ter o processo ali de tá sempre fazendo aquilo com constância, com frequência, mas principalmente coisas que tu é bom. Tira da frente coisas que tu não é bom. Tira aquilo que, pô, tu vê que não tem fit com a tua jornada, com aquilo que tu gosta de fazer, e coloca na tua jornada, coloca na tua rotina e na tua vida caminhos que tu sabe que tu tem uma facilidade para exercer, porque isso vai fazer com que tu de fato seja um outlier na vida, na venda, nos negócios ou em qualquer área da tua vida, contanto que tu tenha uma facilidade para fazer aquilo, porque tu vai ser um potencializador de algo bom e não um melhorador de algo mais ou menos, sabe? Então, é uma das coisas que eu prezo e olho bastante quando eu tô exercendo. Pô, será que isso aqui que eu tô fazendo vai influenciar em eu ser um outlier naquilo que eu me propus? Naquilo que eu me propus? Cara, não. Então, pô, deixa de lado, vamos focar em outra coisa, vamos pensar em outra maneira de eu acrescentar algo nas minhas rotinas que vão de fato me levar para esse próximo step, para esse próximo passo da minha vida. Se tu curtiu esse tipo de conteúdo, algo mais próximo, algo mais natural, que eu falo com meus clientes, que eu falo com as pessoas que eu tô trocando ideia, deixa um comentário aqui para ver se faz sentido eu seguir nessa linha de raciocínio, beleza? Um grande abraço.